Oi, pessoal, bem-vindos à aula de hoje. E hoje vamos tratar sobre os misericordiosos. Mateus 5:7. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. É a quinta bem-aventurança. Contudo, eu tenho que dizer algo aqui. Se até a quarta bem-aventurança nós estávamos em uma escada ascendente da felicidade, podemos dizer que a partir da quarta, a partir da satisfação da fome e da sede de justiça, nós entramos em uma escada descendente. É como se a satisfação da fome e sede de justiça realmente mudasse, né, o discípulo de lugar, de status e o colocasse então numa nova direção. Vejamos isso melhor. Os pobres em espírito choram, sim ou não? Os que choram são mansos. Os mansos têm fome e sede de justiça. E os que têm fome e sede de justiça são misericordiosos. Ou seja, os que reconhecem a sua pobreza espiritual diante de Deus são quebrantados. Os quebrantados são submissos a Deus. Os submissos a Deus têm fome e sede de justiça, e os que têm fome e sede de justiça, na medida em que são satisfeitos, são misericordiosos. Assim podemos dizer que a bem-aventurança dos que têm fome e sede de justiça está no topo das bem-aventuranças. Trata-se do seu clímax. Mas até aí, né, e até aí, Jesus nos apresenta o caráter de um discípulo vazio e necessitado. Ele é pobre e tem fome e sede. Contudo, na medida em que esse discípulo é satisfeito, não que ele deixe de ser necessitado, de modo algum, mas passa a ser chamado a dar e demonstrar aquilo que já recebeu em alguma medida. E esse é o caso do misericordioso. Espera-se que alguém que seja pobre em espírito, quebrantado, manso e faminto e sedento de justiça, seja misericordioso. Você consegue perceber a diferença na ênfase? Antes, pobre em espírito, faminto, sedento. Agora, chamado a ser misericordioso, a dar aquilo que recebeu. Você tinha fome e sede de justiça, você recebeu disso e agora você é chamado então a agir com misericórdia para com outras pessoas, assim como Deus agiu com misericórdia para com você. Vamos ver isso mais de perto. Quem são esses misericordiosos? O verbo grego correspondente significa ter misericórdia de, ajudar alguém aflito ou que busca auxílio, ajudar o aflito, levar ajuda ao miserável, experimentar misericórdia. Repare que o verbo pode falar tanto de dar quanto de receber misericórdia. E há alguns anos eu ouvi uma definição de misericórdia em comparação com graça em relação a Deus que me marcou profundamente. Vejam só, graça é quando Deus nos dá aquilo que não merecemos. No sentido positivo, Deus nos dá algo bom que nós não merecemos receber, mas misericórdia é quando Deus não nos dá aquilo que merecemos e no sentido negativo, ou seja, Ele deixa de nos punir por algo que fizemos, por exemplo. E a partir disso, então, o que seria ser misericordioso? Seria não dar às pessoas aquilo que elas merecem. O que alguém que fez mal a você merece? Não seria também o mal? Mas o misericordioso age de forma diferente. Ele responde ao mal com o bem. E é sobre isso que o apóstolo Paulo trata em Romanos 12, 17 a 21, que diz: não retribuam a ninguém mal por mal,
Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome dele de comer, se tiver sede dele de beber, fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Ao ler esse texto, gente, sinceramente, me vem à mente a seguinte pergunta: quem seria capaz de agir assim? Quem seria capaz de agir dessa maneira? Mas há resposta para isso. Há uma resposta bíblica para isso. E a resposta das bem-aventuranças é: quem é pobre em espírito, quebrantado, manso, faminto e sedento, ou seja, quem reconhece que precisa de misericórdia é capaz de dar misericórdia. Eu repito, quem reconhece que precisa de misericórdia é capaz de dar misericórdia. O contrário também é verdadeiro, infelizmente. Quem não reconhece que precisa de misericórdia também não é capaz de dar misericórdia. E essa foi a minha experiência com o perdão, que é uma das principais manifestações da misericórdia. No dia em que percebi que eu também era necessitado do perdão das pessoas, me tornei capaz de dar perdão a elas. E antes de nós prosseguirmos, uma explicação aqui se faz necessária. Tanto Jesus quanto Paulo estão tratando da misericórdia no nível das relações pessoais, tá, gente? E não estatais. Explico. Se alguém cometer um crime contra você, você deve perdoá-lo, claro. Contudo, o Estado deve puni-lo. Não confundamos uma coisa com outra. Paulo escreveu sobre isso poucos versos à frente daqueles que acabamos de ler em Romanos 13, 3 a 4. Pois os governantes devem ser temidos, a não ser por aqueles, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas, se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Então, misericórdia aqui, ser misericordioso tem a ver com nível pessoal e não estatal. E o misericordioso é bem-sucedido porque ele obterá misericórdia, pois obterão misericórdia, diz o texto. Não é? E aqui o verbo grego é o mesmo. Né? Assim, o texto diz mais ou menos o seguinte: felizes os que dão misericórdia, pois receberão misericórdia. E o raciocínio aqui é simples: você receberá aquilo que der, ou ainda você colherá aquilo que plantar. Jesus fala sobre isso em outros momentos, além também de Paulo. Por exemplo, Jesus disse: não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e será dado a vocês. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem para medir, também será usada para medir vocês. Isso está lá em Lucas 6, 37 a 38. E Paulo apóstolo escreveu aos Gálatas: não se deixem enganar de Deus, não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé.
Em nossas vidas, então, a misericórdia pode se tornar um ciclo virtuoso, um círculo virtuoso. Recebemos a misericórdia de Deus, damos essa misericórdia aos outros e recebemos ainda mais misericórdia de Deus e também dos outros. Contudo, o contrário também pode ser verdadeiro. Quando recebemos a misericórdia de Deus e não a damos aos outros, esse fluxo de misericórdia pode ser interrompido em nossas vidas. E é sobre isso, por exemplo, que Jesus trata na parábola do servo impiedoso que está em Mateus 18, 21 a 35. Deus espera que o perdão que dele recebemos seja por nós estendido às pessoas. Se assim fizermos, continuaremos a receber desse perdão. Se assim não fizermos, não receberemos mais desse perdão. Na verdade, perdoar é uma atitude própria daqueles que verdadeiramente são filhos de Deus e discípulos de Jesus. Ou seja, aqueles que verdadeiramente tiveram uma experiência com a misericórdia e a graça de Deus serão capazes de perdoar. Perdoar é uma das evidências da verdadeira fé no coração. Perdoar é evidência de fé no coração. Queridos, nós precisamos levar o fluxo da misericórdia para as nossas casas. Gerar o círculo da misericórdia em nossos lares. Círculo virtuoso. Através do perdão, da compaixão, da paciência e de tantas outras virtudes que apenas o Espírito Santo pode nos dar. Que tal nós colocarmos a misericórdia como um fundamento de nossos casamentos e famílias? Eu não estou dizendo que seja algo fácil, mas acredito que seja possível. Precisamos apenas estender aos nossos familiares aquilo que já recebemos de Deus. Por que não? Claro, amigos, irmãos, colegas. O chamado de Deus é para sermos misericordiosos com os outros, como Ele foi e tem sido conosco. Amém.